faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. Começando mais um episódio do podcast Viaje por Aí. E hoje a gente vai falar sobre como os destinos turísticos podem influenciar nas campanhas publicitárias. E para isso eu trouxe um especialista, o meu amigo, o produtor Eduardo Chaves. Muito prazer te receber aqui, Edu. Prazer é meu, Lilica, Zizi, muito obrigado também. Obrigado você. Fico muito feliz pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o universo de produção, de publicidade, enfim, e unir isso à viagem, que é um dos temas que eu mais amo. Sim. E o Edu tem uma história muito interessante, que nós trabalhamos juntos um tempo, quando eu trabalhava numa revista feminina, e o Edu já estava lá, cuidando de produção de moda, cuidando de campanhas publicitárias, e de lá para cá você criou a sua própria empresa, já teve vários cases de sucesso também, e hoje você está com a Biagência, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está o seu trabalho atualmente. Olha, Lilica, eu acho que a gente tem aprendido muito ao longo dos anos, sabe? São 10 anos já de história, né, da Biagência. É um projeto meu e do Dudu Carvalho. E a gente sentiu várias mudanças, né, no mercado e durante esse tempo, o quanto nós, quanto agência de produção executiva, temos que oferecer sempre alguma coisa diferente para o cliente. E essa diferença, esse algo a mais, a gente encontrou nas viagens, nos destinos, né, na possibilidade dos nossos clientes de moda, deles produzirem campanhas, projetos especiais, seja para um material impresso, uma vitrine de loja comemorativa ou até mesmo uma campanha institucional fora do país. Então, era uma ideia que eles tinham no papel e a gente tem transformado isso em realidade. Então, acho que tem sido uma das... muito legal. E trabalhar, né, o destino é muito importante. E aliar com a moda, ainda mais, claro. Existem destinos que já são da moda, Milão, Paris e outros locais. Edu, e como é feita a escolha desses destinos? Como você escolhe? Olha, Zizi, é engraçado que esse projeto, né, a gente chama de Fashion Trip, Fashion Trip. Esse projeto ele pode acontecer de diversas formas. Desde 2018 a gente tem apostado nisso e foram já várias edições. Nós já levamos clientes, marcas nacionais para desenvolverem campanhas, né? A gente criou campanhas para essas marcas em cidades como Los Angeles, Venice Beach, Santa Mônica, Nova York, Dubai. Então, o processo disso envolve desde a criação. Então, a gente cria a campanha, né, para o cliente. Então, o que ele precisa comunicar? Qual que é o produto dele? E qual que é o público final, né, dele também, como ele pretende que esse produto seja apresentado. E aí a gente escolhe a modelo ou influenciadora, a gente escolhe a equipe também. Então sai aqui do Brasil uma equipe de profissionais para esses destinos. Então a gente leva daqui um time de profissionais para desenvolver essa campanha lá fora. E são destinos muito diferentes, né? E que exige essa dinâmica, né? Não, e a gente sabe, mesmo com um programa de TV, tudo requer um planejamento. E não é fácil, porque existe um planejamento, mas nem sempre quando chega lá existe imprevistos. Toda a logística, o tempo tem que ajudar os profissionais, muita coisa envolvida. Imprevistos, como lidar com a equipe também. Então tem uma série de coisas também. Como vocês lidam com esses imprevistos lá, Edu? Olha, eu acho que o trabalho de produção executiva, que é o trabalho que a gente desenvolve lá na agência, é exatamente ter planos distintos para várias situações. Então, como produtor, eu tenho que pensar no plano A, no plano B, no plano C. Então, e se chover? E se acontecer um imprevisto, vamos supor, com carro, com transporte? E se por acaso algum profissional não aparecer no dia da viagem? O que a gente tem que fazer? Então, a gente já tem tudo isso muito mapeado. E por isso que é um projeto que a gente desenha ele com 6 meses de antecedência. Então, agora a gente está falando sobre os projetos de 2025, mas já são projetos de junho, julho de 2025. Então, agora a gente está desenhando o que nós vamos fazer na viagem de junho, julho do próximo ano. Então, ter planejamento significa você ter planos de ação, plano A, plano B, e contar sempre com a expertise, às vezes, de um profissional local. Ele pode te auxiliar bastante também. Então, por mais que você leve uma equipe daqui, é importante você ter um guia local naquele destino que você vai produzir um trabalho. Eu e o Du, a gente costuma sempre viajar antes para um destino. Então, independente se a gente já conhece ou não. Então, se a gente vai fazer uma campanha em Nova York,
alguns meses antes, durante o processo de criação, eu e o Edu, nós viajamos para Nova York, mapeamos toda a cidade. Como se fosse uma visita técnica mesmo, né? Exatamente. E aí, nesse momento, a gente conhece muita gente que está lá. Então, a gente pode conhecer um maquiador, a gente pode conhecer um fotógrafo, que ele vai nos ajudar, vai trazer também essa vivência da cidade. E isso nos ajuda exatamente a prever esses possíveis planos que podem acontecer. Sim. E Edu, e o que te inspira a criar, a ficar sempre de olho nas tendências, a trazer esse algo a mais, essa novidade para os seus clientes? Ai, Lilica, eu sou muito curioso. eu aprendi produção executiva sem saber o que era produção executiva. No mesmo jornal que a gente trabalhou... eu estava lá. No mesmo jornal que a gente trabalhou, eu fui viajar de férias, eu fui tirar férias, e aí eu cheguei na diretoria e falei assim... Eu quero fazer das minhas férias uma oportunidade de trabalho para a revista. E aí ela falou, tudo bem, então você vai para lá, você vai estudar e você vai produzir um editorial para a gente. E foi o que eu fiz, Izzy, sem saber o que eu estava fazendo. Nossa. Aí eu só fui entender, eu só fui ler, a primeira vez que eu li produção executiva foi quando a revista ficou impressa. Aí colocaram o produtor executivo Eduardo Chaves. Mas o que é produção executiva? E aí eu fui entender que era tudo aquilo que eu tinha feito. Sim. Então, o que me inspira ali é a curiosidade. Então, eu tive uma curiosidade, eu quis levar um projeto para Nova York, a primeira vez que eu estive lá, e tive essa oportunidade. Então, sem dúvida que ter a curiosidade de levar alguma coisa a mais para o cliente, se ele vem com uma expectativa, eu tento fazer com que aquela expectativa seja superada e ele possa alcançar objetivos que muitas vezes nem imaginava que era possível, sabe? Ah, que bacana. Sim. E tem... Pode falar, Lilica. Não, eu quero já dar um feedback até para quem vai te contratar, porque a gente estava aqui conversando nos bastidores, é o seguinte, o Eduardo Chaves, não, então, ele é exigente, ele é um termômetro de qualidade, ele é muito criativo também. Então, eram características que eu já conhecia suas como meu amigo, e como trabalho, com certeza eu sei que isso se reflete nas suas produções também, isso que é muito bacana. Então, quando você fala, não, me inspiro porque eu sou curioso, imagina, mas você já tem um bom gosto ali, sim, já está embutido em você. Muita gente não sabe, mas eu tenho que contar, né? Pode contar. Que, na verdade, eu, no ano de 2007, quando fomos casar, eu e Lilica, o Eduardo foi contratado também por nós, e a gente já viu nele a pessoa fina que ele é, o bom gosto que ele tem, que analisando hoje, né, Edu? A gente nota o seu crescimento também como empreendedor, né? Do seu encorajamento em ter o seu negócio próprio, e você sempre teve a visão lá na frente. Isso também é muito bacana, né? Sempre foi assim, mas qual foi o start que teve para você virar um empreendedor de sucesso? Nossa, você quer a visão poética, bonita ou a visão realista? Aqui rende cortes para o Instagram. Aqui rende cortes. Então foi o seguinte, simplesmente... Não, gente, eu acho que assim, eu sempre busquei oportunidades, né? Quando a gente fala que todos os dias a gente tem que sair de casa e buscar uma oportunidade, e não era diferente isso comigo. Novamente, quando eu trabalhava nesse jornal, eu contratei o serviço de produção de uma agência que era considerada até então no país a maior agência de produção executiva. Então eu contratei um profissional dessa agência para me auxiliar. E a partir desse momento eu olhei para esse mercado e falei assim, que interessante isso aqui, eu quero fazer parte disso. E aí essa pessoa que me auxiliou, a Luana inclusive, ela falou assim, Edu, eu estou saindo dessa agência que eu trabalho, você não quer que eu te indique para trabalhar lá? E aí, Lilica, eu olhei e falei assim, eu quero muito. E aí foi quando eu tive essa mudança de chave. Eu saí do jornal e fui trabalhar nessa agência que era considerada a maior agência de produção executiva. Eu fiquei lá por 2 anos. E no final do meu ciclo de trabalho lá, onde eu entrei como produtor e terminei como coordenador lá da mesa de produção, eu olhava para o mercado e eu falava assim, meu Deus, mas eu queria fazer um diferente. Eu queria poder fazer parte desse processo, escolhendo mais os profissionais com quem eu pudesse trabalhar. Eu queria poder ter mais uma troca ainda mais honesta com os clientes. E nesse momento foi que eu virei a chave. Eu falei, eu deixei de ser empregado para que eu pudesse tomar as rédeas e poder cuidar dos meus clientes como eu gostaria que eles fossem cuidados, não somente como números. Por ser a maior agência, naquele momento, é uma agência que se preocupava muito com números. Mas eu queria mais, eu queria poder olhar para o cliente com carinho, eu queria poder entender qual era o problema dele de verdade. Sabe assim? Sim. Poesia pura, né? Porque a gente sabe que no dia a dia a gente precisa ser mais prático, né? Entender a necessidade do cliente, sim, mas trabalhar naquilo, sabe? Então essa mudança de chave foi isso, foi deixar de pensar só em números e ter uma visão mais humana do negócio. Sim, é a questão não só humana, que é bem legal, mas também talvez
ter um propósito. Acho que também isso levou você a montar a sua empresa, né, Edu? Olha, eu vou te dizer, Zé, que eu queria muito, muito mesmo sair da situação que eu estava, até financeiramente mesmo, e eu encontrava na produção executiva uma oportunidade. Financeiramente, eu via isso como empregado, eu recebia uma porcentagem, né, dos resultados da minha produção. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, poxa, mas eu acho que eu posso ir em busca daquela fatia maior, Sim, né? sim. E eu acho que isso me motivou muito. Eu olhava para aquilo e financeiramente era algo que me instigava. Sim. E aí, lógico, que como empresário, você... aliás, como funcionário, 6 horas da tarde, para alguns, a caneta cai da mão e você vai embora. Como empresário, você tem todo o trabalho por trás disso também. Sim. É claro que são experiências, mas eu falo, eu não trocaria isso por nada, eu sou muito feliz como empreendedor, apesar de todos os desafios que não são fáceis, né? Desafios fiscais, tributários, enfim. Sim, né? sim, eu sei que você é uma pessoa que tem um grau de qualidade e trabalha muito. E teve algum start, assim, durante a sua vida que você falou, preciso trabalhar menos, viajar mais? Ocorreu em alguma parte da sua vida isso? Eu acho que eu estou passando por isso agora. Olha. São 10 anos, né, novamente, são 10 anos de Biagência. Em 10 anos eu olho para essa história e vejo todas as cidades que eu queria, que era um sonho conhecer. Zizi. Era um sonho para mim conhecer Dubai. Nossa, quando eu fui a primeira vez com o Du, eu me emocionei, enfim, porque eu queria muito, eu via blogs, histórias e tudo, eu falava, meu Deus, que incrível. Mas em todas essas cidades que eu passei trabalhando. Então eu não conseguia experimentar da cultura local, eu não conseguia experimentar da comida local. Eu estava sempre preocupado com o horário, com o call sheet, com as entregas, com os horários, com o horário que o modelo chega no aeroporto. Então, só que aí hoje, depois desse período, eu quero voltar para essas cidades e ter uma experiência de turista. Como turista, né? A Como experiência turista. do Sim. viajante, Exato. porque a trabalho realmente com seus compromissos e responsabilidades você não consegue relaxar, né? Não, mas é o que falam pra gente também. Falam, você se diverte na viagem? Eu falei, não, gente, eu tô trabalhando. Mas eu vi que você tava nadando na lagoa. Eu falei, eu nadei na lagoa pra gravar. Eu acordei às 7 da manhã e fui dormir às 11 horas. Nem banho eu tomei. Realmente é muito trabalho. E a gente também que está à frente do trabalho, né, Edu, são as preocupações para que tudo saia corretamente, são os nossos compromissos. Então, realmente não tem como relaxar, né? Não, é 100%. Acho que a parte mais importante da produção é o que antecede a viagem para a gente. Se você tem uma boa preparação da viagem, tende a ser um percalço mais tranquilo durante o projeto. Lógico, se você tem essa estrutura, né? Se você consegue se preparar bem. E aí, durante a viagem, tende a correr tudo certo. É claro que imprevistos acontecem, mas você tem que estar ali rebolando para fazer dar tudo certo. Mas é 100% conectado, assim. Se você me perguntar, às vezes, sem brincadeira, eu não sabia se eu tinha comido. Será que eu almocei hoje? Será que não, eu almocei. Não, almocei ontem. Hoje eu não almocei. Porque não dá tempo. É uma loucura. E quando você viaja a lazer, assim, como que é a sua escolha? Como que é o Edu? Vocês gostam de ficar num resort? Vocês gostam de cruzeiro? Quais são os critérios para a escolha do destino da viagem de férias? Nossa, Zizi, acho que em 10 anos a gente teve alguns momentos de férias, assim. Recentemente, ainda esse ano, nós estivemos em Miami e aproveitamos de Miami, que foi a última fashion trip que nós fizemos. Depois que a gente conseguiu finalizar o trabalho, eram 7 dias de trabalho. No último dia em que nós colocamos a modelo, a equipe no avião e demos aquele tchauzinho assim para a equipe, a gente olhou para o Du e falou assim, vamos para Orlando? Vamos ver Outlet? Vamos ver. nos permitir, né? Vocês merecem. Vamos tentar entrar em algum parque, assim? Então, assim, o nosso critério era tentar aproveitar cada minuto. A gente só tinha 4 dias. E a gente fez esses 4 dias uma viagem de Miami para Orlando. A gente tentou fazer até como se o caminho, o percurso de carro fosse inesquecível. Então, a música que a gente colocava para ouvir, eu lembro agora, as lojas que a gente entrava para não comprar nada, mas só para ver, sabe? Então, o nosso critério era aproveitar bem aquele pouco do tempo que a gente tinha. Já que foram 7 dias em que a gente estava exausto ali, né, em Miami, trabalhando, mas depois a gente teve ali esses 4 dias em Orlando para descansar e pra realmente ficar num hotel bom. Acho que tem que ter café da manhã, que você acorda e quer tomar um bom café da manhã.
E depois aproveitar o dia em parque, em outlet, enfim. Então foi a nossa última experiência. Edu, vocês são contratados por marcas. Claro que existe a exigência das marcas, você oferece os destinos, você deve ter algum alinhamento com os destinos também, com autorizações para gravar, né? Acredito que tenha isso, porque dentro do nosso programa de TV também tem isso. Como é feito essa escolha dos influencers, essa conexão desse influencer com a marca? Você mesmo que o escolhe, quais são os critérios? Bom, acontecem de várias formas diferentes, mas eu vou contar em cima de um case. Nós fomos contratados em 2020, final de 2019, começo de 2020, para viajar com um grupo de 6 influenciadores e fazer toda a costa de Los Angeles até de São Francisco até Los Angeles, pela costa, aquela Costa do Sol, né, que eles chamam. Por conta de um lançamento de esmaltes, de uma linha de esmaltes que tinha o nome das cidades. Então eram 6 esmaltes e cada esmalte era de uma cidade daquela costa. Então nós viajamos com 6 influenciadores. A gente tinha, sim, todo o roteiro bem esquematizado, mas quando se trata do trabalho com influencers, tudo pode acontecer. Porque elas querem cada uma coisa diferente, elas precisam estar em lugares diferentes, e muitas vezes você não tem autorização para ela filmar dentro de uma sorveteria, sabe? Para poder dirigir um carro conversível, e enfim, então a gente tem que... Pode gerar um problema. Pode gerar um problema. Então, eu lembro que nesse episódio, inclusive, eu estava dirigindo, eu era o motorista da viagem. Então a gente viajou de São Francisco até Los Angeles, com 6 influenciadoras. Foi uma viagem incrível. Aliás, saudades. Um beijo para as meninas, se elas estiverem assistindo. Que bom. Mas deu saudades. Mas é isso, a gente ter essas autorizações. A gente tem autorização para o roteiro que a gente cria. Mas quando se trata de influenciadores, elas querem criar as próprias versões dentro daquilo, assim, sabe? E tem que saber se virar, não tem jeito. Tem que bater na porta e falar, por favor, posso filmar, posso gravar, é rapidinho, não sei o quê. Você teve que negociar tudo na hora? Tem, Lérica. Eita, imagino. E tem, por exemplo, a gente não pode, existe uma lei, né, que protege, por exemplo, as placas do Hollywood Sign em Los Angeles. Então a gente fez uma campanha com a Fernanda Lima em Hollywood. E só para a imagem da Fernanda Lima aparecer com o letreiro de Hollywood Sign atrás, você tem que pagar um permit, uma autorização por letra. Meu Deus. Da palavra Hollywood, existe uma empresa que é responsável e você tem que pagar um permit para cada letra. H, O, L, W, tudo. E você tem que pagar um permit em dólar para cada letra só para poder sair. Sim, a gente tem um episódio. Você fala, só quero meia palavra. Só o Holly. Vamos cortar metade do nome de Hollywood. Só Holly. Saúde. Isso a gente estava iniciando o programa em 2016, né, Lili? Que a gente gravou em Miami. Isso e nós estávamos entrevistando o concierge do Hotel Hilton em Miami e fomos gravar numa praça pública. Nós imaginávamos que não precisaria de autorização. Simplesmente chegou o guarda e disse, vocês precisam sair. A gente falou, não, 10 minutos e tal. Ainda conseguimos. O guarda foi tolerante, mas precisa para gravar numa praça pública, autorização. Tudo existe um rigor e um cuidado que eu admiro muito, sabia? Lá eles têm um certo controle e um cuidado. É claro que acho que o principal é você não atrapalhar o fluxo de pessoas, o fluxo de carros, né? E dependendo da estrutura que você tem, porque isso também existem campanhas e campanhas, tem projetos e projetos. Tem projetos que você leva a influenciadora e ela precisa mostrar aquele produto, como aquele produto age no sol. Então você tem uma estrutura menor para isso. Sim. Agora, numa campanha com a Fernanda Lima, estou dizendo por conta de ser uma celebridade, né, de tudo que isso envolve, né? Você tem um carro à disposição, você tem um carro pro assessor, você tem uma equipe de maquiadores, uma equipe de styling, então você tem que ter uma estrutura para isso. É claro, você tem que ter autorização para tudo isso. Até onde a sua van vai parar, você tem que ter uma autorização para naquele horário a van parar. É incrível. Então é uma experiência. As coisas realmente funcionam bem lá fora, né? Acho que o Brasil está melhorando muito, né, com relação a isso. Aqui também, por a questão do audiovisual, precisa das autorizações, mas tem muito cashback agora, assim. O que está acontecendo, Edu, para você gravar numa cidade? São Paulo, por exemplo, tem a SP Filmes. Então você tem alguns incentivos. Se algumas produções tiverem São Paulo como cenário, a prefeitura há uma devolução de valores, de impostos. Então há incentivos para isso, né? Desde que a cidade apareça. Eu acredito que na sua área também tenha isso ou não? Existe sim. É lógico que a gente tenta fugir um pouco dessa burocracia difícil.
Por quê? Existe todo esse lado, esse apelo de que você precisa de um espaço para poder fotografar, para poder filmar, mas a gente se pergunta muito, realmente é necessário ir para uma externa? Será que a gente não consegue fazer isso se não no estúdio, mas numa locação, num ambiente interno? Então, você não precisa só de um skyline da cidade. Sim. Não é melhor, ao invés de você ir para o Minhocão, às 8 horas da manhã no domingo, você ir para um rooftop de um prédio e você consegue ter uma visão mais segura? Que a gente tem que pensar nisso porque a também. questão externa, você não consegue controlar. O tempo, Por exemplo, clima. Não, né? não consegue. A gente teve alguns problemas, por exemplo, na pandemia, que a nossa equipe teve que ser maior com protocolos que exigia. E também de algum distanciamento, né, Lilica? E outra também, alguns lugares do país onde você vai gravar, às vezes até tem que levar até um segurança. Porque tem uma série de questões também que a gente tem que pensar na gravação externa. São todos os riscos, né, Lilica? Quando a gente trabalhava no jornal, o Edu lembra, quando a gente produzia aquelas entrevistas no Rio de Janeiro com celebridades, fazia alguns ensaios, eram em áreas externas também, segurança estava sempre no staff. É fundamental. Mas a segurança não é para intimidar. Na verdade, a segurança, como nós imaginamos na produção, a segurança é para trazer, como o próprio nome diz, para a equipe, um ambiente seguro de trabalho. Tranquilidade. Né? De tranquilidade. Perfeito. Então, não é para intimidar ninguém, tipo, não encosta em mim ou não encosta na produção porque temos aqui um guarda-costas. Não temos. Não, exato. A gente só tem alguém, um profissional especializado que vai oferecer para a equipe um ambiente tranquilo de trabalho. Então, você vai poder deixar seu equipamento aqui sem precisar ter uma pessoa. Você tem um profissional que está ali te auxiliando, porque aquele equipamento ali é um backup, é um espaço onde o fotógrafo vai ter para trabalhar. Então, tem uma tenda. Essa tenda tem que ter um segurança próximo para poder te auxiliar ali, você deixar o fotógrafo com mais liberdade para poder criar. Né? Então, sem intimidar, mas para garantir conforto para todo mundo poder trabalhar bem. Porque senão a pessoa vai estar trabalhando e sempre com aquela preocupação. Olha, tem alguém vindo, então isso é ruim, né? Exatamente. Atrapalha o fluxo, né, Lelica? Não, atrapalha. E, Edu, eu queria que você falasse, você com certeza deve pagar excesso de bagagem. Imagine sair com todo esse material para fazer campanha. Lili. É um desafio. O Edu vai ter que contar esse desafio. Sim, Lilica. a gente quer saber os bastidores. Conte tudo pra gente. Olha, eu acho que o que eu já paguei de excesso de bagagem dá para viajar. Às vezes a gente se pergunta, por que a gente não trouxe uma pessoa a mais? Porque compensava mais. E o pior é que isso tá mudando, né? Cada dia, né? Sim. Muda, enfim, vai mudando. Planejamento de novo, então não tem como não tocar nesse assunto. Se a gente tem um trabalho externo para fazer com uma equipe de 6 pessoas, de 8 pessoas, é claro que você e essas pessoas elas vão ter figurinos durante as diárias de campanha. Não tem necessidade dessa pessoa, já que ela tem uma mala de figurino, dela levar uma mala pessoal de 23 quilos. Deu para entender? Então a gente muitas vezes fala assim para ela, olha, como modelo, como influenciadora, você tem a sua mala de 10 quilos pessoal para levar mais uma mochila. Agora, a sua mala que vai ser despachada com a nossa produção, que é você que vai usar durante a campanha. Sim. Então, isso a gente otimiza. O trabalho do produtor executivo também é otimizar custos, porque no final o borderô do cliente é um só. O cliente não vai pagar depois com uma mala extra. Você não pode falar para o cliente, sabe o que é? Tive uma mala extra. Não existe. Tive que levar uma calça jeans. Porque o que acontece, ele vai te perguntar, mas você não calculou isso? Cadê a planilha de orçamento? E você estourou, não tem verba. Então, exatamente. Edu vai colocar do bolso agora. Nossa! E não dá para ter prejuízo, né? Não dá. É seguro viagem para a equipe, isso é fundamental. E eu falo, seguro viagem para viagens até nacionais mesmo. A gente faz algumas campanhas, já fizemos algumas campanhas, por exemplo, em Paraty, ou até mesmo litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, toda a equipe viaja com seguro viagem. Tem que ter, porque é um deslocamento. Você vai colocar, às vezes, 2 vans, com 16 pessoas em cada van. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Tem mais carro de apoio. E outra, né, Edu? Na verdade, tudo pode acontecer, né? Outro dia até veio uma pessoa para falar sobre seguro viagem e comentou com a gente sobre o que foi o divisor de águas no caso das brasileiras que estiveram no balão na Capadócia, na Turquia. Então, a gente sempre acha que não vai acontecer, mas, é como você disse, é prevenção, né? A gente já precisou. A gente já acionou o seguro viagem, sim, precisou. E tudo bem, você paga por isso. Você não quer ter que usar, mas se precisou, a gente vai acionar. É para comprar um remédio, muitas vezes. A gente estava fotografando uma campanha na Isla das Mujeres, em Cancún, e a gente teve uma situação com um profissional que ele não passou bem, teve que comprar medicamentos, e falou, tudo bem, a gente compra, apresenta as notas, depois a gente pediu o reembolso Perfeito. e deu tudo certo, sabe? Então, é você ter isso como suporte
para caso você precise, você possa acionar. Então, o legal do planejamento é claro que podem acontecer imprevistos, mas você está com 90% ali e se precisar, tem um seguro viagem. Isso que é legal. Imprevistos acontecem, mas é importante que vocês estão preparados. Acho que isso que é melhor, né? E no nosso caso a gente tenta também, sempre, a gente tem parceiros que são nossos apoiadores, né, que estão com a gente. A gente tem uma agência de viagens que cuida da gente. Então isso é fundamental. Não porque eu sou produtor executivo, que eu também tenho que ser agente de viagens, não é isso. Sim. Como produtor executivo, eu sou responsável pelo roteiro da campanha, do projeto. Eu faço todo o planejamento da campanha, mas eu tenho que ter o suporte de uma agência de viagens, uma agência de seguros, eu tenho que ter uma locadora de carros para poder me auxiliar. Então eu sou produtor executivo, não agente de viagens, né? Então eu não estou ali para... Claro, você vai procurar profissionais, parceiros com expertise no negócio. Vai para o Egito, vai procurar o guia local, uma agência, questão de vistos, uma série de restrições, e é sempre bom você ter parceiros, né? É fundamental. O nosso trabalho, seja aqui no Brasil, ou seja em qualquer outro lugar, ter parceiros é fundamental. Bom relacionamento. É um trabalho que você tem que se relacionar bem, né? E o relacionar bem significa ter uma troca honesta com essas pessoas. Então você tem que ter uma troca honesta com um fotógrafo, passando para que essa campanha tenha a identidade dele, que ele se sinta à vontade para poder trabalhar, com a modelo e influenciadora, criar um ambiente seguro para que ela se sinta bem e confortável, que o maquiador tenha um suporte, uma bobagem, mas é que ele tem uma mesa para poder ele abrir a bancada dele de trabalho. Sabe, coisas... Esse cuidado, né? Não só com cuidado com alimentação, e você ter esse cuidado das pessoas, né? Isso é fundamental. E muitas vezes os profissionais escolhem trabalhar com o Edu por isso, porque eles sabem que você... Mas você é uma pessoa cuidadosa. Isso é muito importante no dia a dia, né? Nossa, Edu, tá sendo uma delícia saber um pouco mais sobre o seu trabalho. E com certeza você está inspirando outras pessoas também. Eu queria que você desse alguma dica para quem está querendo começar agora, entrar nessa área. Por onde ele deve começar? A primeira coisa, Lilica, eu acho que a pessoa tem que se perguntar até que ponto ela consegue ou ela tem essa... Eu vou chamar de vocação, embora eu não goste muito dessa palavra, mas até que ponto ela tem essa vocação de cuidar do outro mesmo. O trabalho de produção é um trabalho de cuidar do outro, é você ter um olhar para o outro. É um olhar para si, mas também um olhar para o outro, um olhar 360. Então tem que ser uma pessoa que goste disso, de se preocupar e saber realmente como você está. Você está bem para fazer aquilo que você precisa fazer? Você está se sentindo bem? Você está se sentindo segura? Você está num ambiente confortável? Está te faltando alguma coisa? O que eu posso fazer para te proporcionar um momento melhor, para que seu dia seja produtivo? O trabalho do produtor executivo, ou para quem quer entrar nesse mercado de produção, é sempre se perguntar: eu consigo transformar o dia dessa pessoa, deixar esse dia melhor? O meu trabalho consegue alcançar isso? Se a pessoa se sente bem, ela tem que tentar. Gostar de moda também é legal. Ajuda também. Ajuda. Quer dizer, a pessoa tem que gostar de servir. Senão não vai dar certo, né, Edu? Aquele dia, sabe, Zí, quando você sai de casa e a gente tem um desafio de coordenar uma equipe no estúdio de 50 pessoas numa campanha, é você olhar para as pessoas de maneira individual, Lilica. Então você tem que olhar para a camareira e oferecer para ela o melhor. O melhor do quê? O que ela precisa para trabalhar? A alimentação. Ela é uma pessoa que come, ela é vegana, vegetariana, celíaca. Então a gente tem uma cliente que ela é celíaca no set. Então ela tem que pegar a refeição dela primeiro antes que todo mundo. Então se eu tenho um horário marcado do call sheet do almoço, 10 minutos eu libero ela antes, para que ela possa ali não ter, para que o garfo dela, o material, não tenha contato com outros condimentos, né, da comida. Então é isso, é você olhar para as pessoas, importa que seja 50, 60, 4 pessoas no set, olhar de maneira individual para cada uma e tentar, na medida do possível, atender as demandas individuais, sabe? Esses detalhes são super importantes, porque assim, as pessoas precisam sentir parte do projeto, mas quando elas percebem que está sendo bem cuidadas, eu acho que elas se conectam também, né, Edu, com o projeto. Eu acho que são detalhes que às vezes passam despercebidos, mas são detalhes fundamentais. O que é a realização pessoal? Se nada mais é aquilo que você saber que você entregou o seu melhor, independente de qualquer intempérie, independente de qualquer opinião alheia, muitas vezes, é você olhar para si à noite e falar assim: fiz o meu melhor, tive o melhor, e ali com o que eu tive, eu fiz o meu melhor. Que maravilha, né? Então, acho que isso é fundamental. É o que a gente espera quanto agência, oferecer o melhor para o cliente. Resultado final e processo. Processo, gente, é fundamental. A gente ter esse processo,
a parte, né, que até chegar ao final do projeto, todo esse processo é muito importante, tem que ter qualidade nisso também. Ah, que bom. Então, quem quiser entrar nessa área e não conseguir servir, pode virar influenciador também. Também é uma boa, né, Edu? Edu, a gente Ou cliente. Edu, a gente está chegando no final aqui, infelizmente. A gente quer deixar de coração mesmo, agradecer a sua vinda, né, Lilica, e você ter aceitado o nosso convite. E essa questão que você fala, da gente ser honesto com os outros profissionais, o que a gente quer para a gente quer para os outros também. E a sua história que a gente vem acompanhando desde a época do jornal que vocês trabalhavam juntos, e esse desenvolvimento, esse encorajamento, né, Lilica? E a gente sempre fala de pessoas que nos inspiram, e essa paixão pelo trabalho nos encanta muito. Quero que você venha mais vezes, né, Lilica? E antes disso, quero que você deixe uma mensagem. O público quer saber, né, dos destinos que você viajou, seja destinos nacionais ou internacionais, né, não importa qual que você gostou mais, seja por conexão com as pessoas, ou seja pelo trabalho mesmo, um destino que você tenha se conectado. Gente, viajar é colecionar memórias. Então, eu tenho várias memórias colecionáveis, eu tenho uma coleção aqui de lembranças incríveis para a minha vida. Mas, sem dúvida, Nova York tem um lugar especial. Dubai também, que era um sonho para conhecer, mas acho que Los Angeles, enfim, todas as cidades ali de Los Angeles são lugares incríveis. Independente disso, seja uma viagem nacional, seja você ter a oportunidade, às vezes, mudar até de cidade, né? No final de semana, conhecer uma cidadezinha aqui próxima, vá colecionar memórias. Colecione memórias. Não importa se a sua viagem é de 1 hora ou uma viagem de 12 horas de avião, mais uma conexão, não importa o destino. Importa é você ter ali a oportunidade de colecionar memórias e fazer aquele momento valer a pena. Quando você lembrar daquele lugar, você lembrar do cheiro, da cor, lembrar da sua sensação, ou até mesmo olhar para o lado, ver quem estava com você naquele momento. Então, acho que isso é fundamental. Então, não importa o destino. Tenho as minhas memórias, Nova York está no meu coração, com certeza, mas independente da cidade que você vá para colecionar memórias. Ah, que maravilha. Ai, obrigada, Edu. Não, eu tô até emocionada de te receber aqui, porque, gente, o carinho que eu tenho por você é enorme. Estou sempre acompanhando o seu trabalho e também fico muito feliz que você apoia todas as minhas iniciativas, igual ele falou comigo no privado. Lica, se você vender tijolo, eu vou falar que é o melhor tijolo do mundo. Eu falei, o Eduardo é isso mesmo, ele é incrível. Então, obrigada por estar prestigiando mais esse trabalho. Lica, eu que agradeço, Zizi, também muito. Uma oportunidade estar aqui. Vou continuar acompanhando o trabalho de vocês. Enfim, precisando, gente, eu quero fazer parte disso também, então contem comigo. Sim. E outra também, você falando, o nosso projeto Viagem por Aí começou em 2016 e o que você falou em todo o podcast nos inspira, porque esse projeto só de estar de pé, porque assim, a Lilica sabe que é feito com muito carinho, a gente faz com muito amor para as pessoas que estão ouvindo, e a gente às vezes está na rua, as pessoas nos abordam e ficam felizes por estarem acompanhando, a gente fica mais feliz ainda, né? Porque eu acho que esse reconhecimento de ter um trabalho e fazer com muito carinho, com amor e com autenticidade é o que nos está levando para frente, né, Lilica? Isso, com certeza. É fundamental, gente, ter amor para aquilo que faz, né? É isso que a gente vai guardar depois para a gente contar para os nossos filhos, netos, enfim, né? Contar para as outras pessoas e falar assim, não, gente, aquela viagem especial, enfim, aconteceu tanta coisa legal, é ter essas memórias para poder contar. Ah, é isso. Maravilha. Muito obrigado, Edu. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explora o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.